voltando, então, a mais uma nova edição dos painéis do Departamento do Direito de Energia do IARES. O painel de hoje é o segundo painel e trata do direito da energia emerge de olho no mercado global. Esse painel trata de uma matéria que já foi veiculada de uma entrevista do Dr. Mauro Leffler no mês de maio do ano passado, né? E, para isso, então, a gente está querendo dar boas-vindas a todos que nos assistem, a comunidade jurídica e demais interessados pelo conhecimento jurídico relacionado com o setor de energia. Este painel, então, ele é realizado pelo Instituto dos Advogados do Rio Grande do Sul, presidido pela doutora Sulamita Santos Cabral, através do seu Departamento de Direito de Energia, dirigido pelo Dr. Mauro Leffler, e pela colaboração de Viviane Lanes, diretora adjunta. Queremos aproveitar, então, inicialmente, fazer um convite para a participação em todos os eventos que serão desenvolvidos, realizados pelo Departamento de Direito de Energia, à comunidade jurídica e a todos os interessados na modalidade online, e a inscrição é gratuita através dos canais digitais do IARES. Primeiramente, acreditamos que é importante, então, trazer a esse painel, esclarecer os objetivos do trabalho do Departamento de Energia do IARES. O Departamento tem como objetivo apresentar a importância, os impactos, os avanços, os sistemas, inter-relações e os vieses com as demais áreas do conhecimento jurídico, a regulação, as oportunidades para a comunidade jurídica e demais interessados nesse tema. Qualificar a atuação jurídica, tanto na defesa dos interesses empresariais e de consumidores, como de empreendimentos e projetos no setor de energia. Eles se destinam ao desenvolvimento de soluções eficazes visando a melhoria da qualidade de vida do ambiente através do conhecimento das questões jurídicas afetas às novas tecnologias. E, nesse sentido, estimular o avanço do desenvolvimento humano nesse ambiente. Temos como missão oportunizar, nas palavras do Dr. Mauro Leffler, o acesso a um conhecimento repleto de oportunidades, onde o direito tem papel preponderante na regulação desse setor, mas também porque outras áreas do direito se apresentam para interagir no direito da energia, alinhado com as diretrizes do Instituto dos Advogados do Rio Grande do Sul, o IARES, em produzir e disseminar o conhecimento jurídico e a cultura jurídica. Assim, então, quero passar a palavra, então, ao Dr. Mauro, que é o diretor do Departamento de Direito de Energia. E, então, em relação a esse tema, a matéria que foi veiculada no Jornal do Comércio, em 31 de maio de 2022, e teve como tema o direito de energia emerge de olho no mercado global. Queria apresentar aqui, então, temos a matéria que foi veiculada. Doutor Mauro, a partir das nossas discussões e dos trabalhos que estamos implementando e trazendo através do Departamento de Direito de Energia do IARES, o senhor chegou à conclusão que seria interessante estarmos trazendo a esse debate a leitura desse tema que foi tratado nesta matéria. E aí a primeira questão que a gente pode estar trazendo, né, como reflexão, é qual a atualidade disso? Ele foi feito e abordado numa época em que, no desencadeamento da questão da guerra com a Ucrânia, né? E dali, então, desencadearam-se várias outras questões em cima desse tema, né? O que o senhor poderia trazer para nós, então, de interessante, para que todo mundo pudesse também acompanhar esse debate? As minhas saudações a todos aqueles que nos assistem, já algumas vezes.
agradecendo as amáveis palavras da minha colega, doutora Viviane. O assunto me parece pertinente trazer novamente à baila, um assunto que foi publicado já há um ano atrás. O direito da energia emerge como de olho no mercado global. Penso que as pessoas que trabalharam, o repórter, que é um repórter especializado no direito, ele pode, digamos, não ter captado exatamente aquilo que a gente pretendia trazer. E, como disse a doutora Viviane, naquele momento a ideia, o que estava mais em voga era a crise patrocinada, a crise energética patrocinada pela guerra Rússia e Ucrânia. Então, nós vamos botar depois aqui um painel para a gente mostrar o que vem a ser exatamente o direito da energia, né? E nesse painel nós vamos mostrar o direito da o que vem a ser o que nós entendemos como direito da energia no Brasil. O direito da energia no internacional nós vamos trabalhar dentro dos nossos cursos, já vou começar a anunciar nos nossos cursos, que nós vamos fazer a partir de agosto no IARCS, provavelmente numa das salas do IARCS nós vamos começar a dar aulas a respeito do direito da energia, mas o direito da energia não é um direito exclusivamente brasileiro. O direito da energia nasceu e ele se desenvolveu no mundo de uma maneira muito próxima e muito parecida, principalmente para aqueles países que querem fazer parte da OCDE ou que já estão dentro da OCDE. Então, no nosso caso, deixando de lado o direito internacional, o que nós conseguimos colocar no painel para mostrar àqueles que estão interessados em conhecer o direito da energia no Brasil, de forma didática, tá? Porque de forma legal, vamos se colocar de forma jurídica, nós deveríamos ter colocado a Constituição aqui em cima e descer com ele. Mas uma forma de mostrar a estrutura do direito da energia no Brasil, e quando se fala em direito da energia, não se está falando exclusivamente no direito da energia elétrica. Muitos de nós pensam que o direito da energia versa exclusivamente sobre a energia elétrica. A energia elétrica é uma das formas de energia. Melhor dizendo, a eletricidade ela é um transportador de energia e não uma energia em si. Ela transporta as outras formas de energia e converte em outro tipo de energia também. Então, de forma estruturada, para que a gente possa mostrar o que vem a ser o direito da energia, aquilo que a gente tentou colocar e não conseguimos colocar no painel, hoje a gente consegue visualizar. Acima de tudo, nós temos lá o Ministério das Minas e Energia, né, e o Conselho Nacional de Política Energética, coordenando todas essas áreas de energia. Dividimos por área de regulação, né? Então, petróleo, gás e biocombustíveis com a ANP, nuclear e atômico, quem regula é o CNEM, que é o Conselho Nacional de Energia Nuclear, e a segurança com a Agência Nacional de Segurança Nuclear. E a eletricidade, a energia eólica e solar fica por conta da ANEEL. O que está mais próximo de nós, os nossos consumidores, embora o petróleo esteja muito próximo e muito em voga, aquilo que nos interessa, que nos está mais próximo e cria mais polêmica dentro do direito tem sido o direito ligado à energia elétrica. Mas todos eles têm suas peculiaridades e tem muito trabalho e tem muita legislação trabalhando em cima disso. E isso nós vamos ver depois, num segundo momento. O que seria interessante a gente comentar a respeito ainda, levando em conta a questão da matéria que foi vinculada no jornal, é quando a gente fala em crise energética. Naquele momento se falava em crise energética, né? Bom, crise energética, eu contabilizei aqui pelo material que eu tenho da minha tese de doutorado, pelo menos 1, 2, 3, 4, 5, e nós estamos na sexta crise energética que como a gente conhece hoje. Só para recordar, a primeira crise energética que o mundo viu, e por mais incrível que possa parecer, foi no século XVI, ou seja, logo depois do descobrimento do Brasil, nós tivemos uma primeira crise de energia, foi quando a Inglaterra e a China praticamente dizimaram as suas árvores, utilizando a queima das árvores ou da lenha produzida pelas árvores como forma de aquecer suas residências e de produzir
ferro, ou seja, dentro da área de ferraria, ou dentro da área de fundição, que era o grande marco daquela época, né? Em razão dessa crise que ocorreu na época, foi que se começou a descobrir as hulhas, as novas hulhas, ou carvão mineral, que são, na verdade, árvores que foram fossilizadas por milhares de anos, né? E essas árvores fossilizadas se transformaram numa nova fonte de queima de carbono, ou seja, carbono necessário para aquecimento, para forja e para a indústria, naquele momento. Essa nova tecnologia desencadeou, como ela aflorava na Terra, ela acabou também sendo consumida com muita rapidez, e então começaram a cavar em busca desse material. E na Inglaterra começou essas escavações, começaram a encher d'água e não tinha mais como tirar carvão. Mais uma crise que não tem a ver com a crise energética, mas essa crise, vamos dizer assim, de buscar energia que estava enterrada, fez com que os engenheiros da época fizessem bombas para retirar água de dentro dessas minas. E não era mais suficiente a bomba manual, então tiveram que desenvolver uma máquina a vapor. A primeira máquina a vapor foi em função de retirar água de dentro das minas de carvão. Por isso, o desenvolvimento da máquina, o desenvolvimento do ser humano. O ser humano se desenvolve grandemente diante das crises. Nós temos essa capacidade. Quando nós vivemos uma crise e não temos mais de onde tirar algum resultado, os seres humanos conseguem se reinventar, porque o planeta tem as soluções para isso. Agora, quando nós falamos daquilo que a gente chama de energia, propriamente como a gente conhece, a energia mais próxima, que está presente hoje por mais de 100 anos, foi descoberta em 1859 pelo coronel Edwin Drake, nos Estados Unidos, e ele foi utilizado como uma forma de substituição do óleo de baleia. Via de consequência, esse petróleo, essa nafta que aparecia de forma espontânea sobre a terra nos Estados Unidos, permitiu que a existência e a sobrevivência das baleias até hoje. Se nós não tivéssemos encontrado esse petróleo naquele momento e começado a usar ele como uma fonte de energia para lampiões e assim por diante, nós não teríamos mais baleias no planeta. Então, o petróleo veio como uma salvação, naquele momento, para a vida das baleias. Eu gosto de falar dessas crises, de mostrar essas crises, porque, olha, cada crise ela tem, embora sejam problemas que a humanidade esteja enfrentando, logo em seguida vem a solução, né? A segunda crise ocorreu porque, como já aqui a gente pode perceber a interface cada vez, né, maior e necessária, e de trabalhar junto com o direito ambiental, né? São essas questões que a gente vê que nas crises elas tendem a andar cada vez mais juntas, né? Foi interessante a tua colocação, e prudente, porque conseguiu fazer lembrar de uma outra situação que eu acabei de esquecendo. Por exemplo, tem uma legislação portuguesa. O Brasil, naquela época, no século XVI, era território português, e já houve, em razão dessa crise que ocorreu na China e na Inglaterra, o rei português, na época, determinou que as faixas de terras, uma determinada faixa de terra próxima ao litoral, ela não deveria ser explorada como madeira, ela deveria ser preservada. Não como uma forma, mas como uma forma de preservar, de ter manutenção de energia à nossa disposição. Então, a segunda crise que a gente pode lembrar aconteceu logo depois do descobrimento da energia, desse petróleo à disposição, que jorrava do interior da Terra, e ninguém sabia de que maneira, e imaginava que esse jorro iria acabar a qualquer instante, né? E uma das figuras emblemáticas econômicas dos Estados Unidos, o Rockefeller, disse que se fosse encontrado mais petróleo em outros lugares dos Estados Unidos, ele beberia todos os galões de petróleo que fosse encontrado naquele local. Por isso, ele acabou vendendo as ações que ele tinha
Rockefeller Standard Oil, por um preço irrisório. Feito disso, nós passamos pela segunda crise, porque ninguém acreditava que haveria mais petróleo, e foi descoberto muito petróleo nos Estados Unidos. E essa abundância de petróleo também fez com que as outras tecnologias que já existiam, por exemplo, já existiam no final do século XVIII, início do século XIX, carros elétricos. Mas as baterias, elas duravam muito pouco, eram muito caras e não tinha como fazer funcionar. E como o óleo estava em abundância e o motor, a combustão interna substituiu de forma surpreendente, ele acabou vingando com muito mais potência no mundo. A terceira crise vem por conta da Primeira Grande Guerra Mundial. O petróleo, naquela época, que era produzido em larga escala, principalmente nos Estados Unidos, que foi o grande fornecedor de petróleo para a Europa na Primeira Grande Guerra, fez com que, naquele momento, o petróleo aumentasse em 500% o preço do petróleo. E esse preço do petróleo alto foi porque se avizinhou uma crise dizendo que o petróleo não seria suficiente para atender aquela demanda. E aí os preços, toda vez que se fala em crise, os preços enlouquecem no mercado internacional, e foi o que aconteceu, aumentando 500%. Depois disso, da Primeira Guerra, veio a calmaria, mais petróleo foi descoberto, mais locais foram de produção, e veio em seguida a Segunda Grande Guerra. A Segunda Grande Guerra trouxe a quarta crise energética, né? Tanto que a Alemanha de Hitler invadiu a União Soviética foi justamente em busca do petróleo, né, que estava no Cáucaso, né? Ou seja, a finalidade era ter petróleo à disposição para que ele pudesse continuar a sua investida contra o resto do mundo. Teve ali o seu entrave, e a guerra começou, digamos assim, o fim dela a partir daquele momento que ele invadiu a Rússia. Depois da Segunda Guerra, os preços se estabilizaram, caíram, porque mais e mais poços começaram a aparecer, outros poços começaram a ser abertos no Oriente Médio, em outros locais do mundo começou a aparecer petróleo, e o preço ficou extremamente baixo, né? Até que, em 1900, na década de 70, final dos anos 60, início dos anos 70, um outro fator criou uma nova crise. A Guerra de Yom Kippur e a criação da OPEP, a Organização dos Países Produtores de Petróleo. Essa guerra impediu que os Estados Unidos, que já eram, naquele momento, importadores de petróleo, já não produziam mais aquilo que não conseguiam mais produzir aquilo que consumiam, criou uma nova crise mundial e os preços do petróleo dispararam novamente, né? Foi aí que os europeus, os países da Europa, sugeriram aos países membros que migrassem para outras formas de energia, buscando novas formas de energia como uma forma de fazer com que o Estado não ficasse à disposição das alterações que dessem dentro desta área, principalmente em se tratando de OPEP e países produtores de petróleo. Ou seja, ficar ao sabor do vento, não é isso que um país não consegue produzir, ter um planejamento e ter uma economia saudável com os preços de petróleo, que é a principal energia do mundo até então, subindo, oscilando de uma maneira extraordinária. A partir de então, nós tivemos diversas subidas e descidas, e na década de 90 nós tivemos mais uma crise, mas não chegou a ser uma crise extraordinária. Foi quando, em 1990, nós tivemos a Guerra do Golfo, onde os Estados Unidos entraram e, novamente, essa guerra envolvendo os Estados Unidos criou mais uma crise energética mundial. Mas não chegou a ser uma crise, ela foi muito mais um aumento de preço, porque o petróleo já era em abundância no mundo. Agora, essa sexta crise que eu falo é essa mais recente, que é a crise provocada pela guerra Rússia e Ucrânia, né? Essa guerra trouxe sequelas, trouxe aumento de preço. Hoje, os países da Europa estão sofrendo bastante com a questão da energia. Tiveram um inverno ameno o ano passado, né? Este ano,
a ideia deles ainda é uma ideia de dificuldade em razão da falta do gás que vem da Rússia, né, principalmente para a indústria e para aquecimento nas casas da Europa. Mas é uma crise que não está, digamos assim, trazendo para o Brasil problemas como a gente já enfrentou no passado. Tanto que nós tínhamos uma paridade há bem pouco tempo do petróleo e do mercado internacional com o dólar, e hoje essa paridade, pelo novo governo, ela foi jogada de lado. Uma nova fórmula vai ser utilizada porque nós não precisamos mais importar petróleo. Nós importamos ainda gasolina, mandamos petróleo para fora porque nós não conseguimos elaborar ou transformar o petróleo em gasolina e outros, nas destilarias, melhor dizendo. Nós não temos as destilarias necessárias para produzir a energia que a gente, de gasolina e outras derivadas do petróleo. Não temos o suficiente. Por isso, a paridade naquele momento, mas petróleo nós não precisamos mais, nós somos autossuficientes. E nós somos autossuficientes numa série de outras energias. Por exemplo, o Brasil, na década de 70, optou, naquele momento de 1970, quando nós tivemos duas crises, o Brasil optou por investir em álcool. Né? Os países da América, os países da Europa resolveram investir em eletricidade. Os Estados Unidos, como sempre tiveram autossuficiência até então e tinham uma forma de importar aquilo que necessitavam, não tiveram essa preocupação. Mas a gente consegue perceber isso, por exemplo, os trens nos Estados Unidos, boa parte deles, se não a maioria, é ainda utilizado o diesel como energia para fazer os trens se movimentarem. Na Europa, os trens, a maioria deles são elétricos, né? A maioria deles são elétricos. E nós, no Brasil, a nossa frota brasileira tem de 25% a 27% do álcool da gasolina é uma energia renovável, uma energia que nós fomos buscar e desenvolver na década de 70. Aliás, todas essas crises e todos esses desenvolvimentos, esses percalços que nós passamos no Brasil com relação, nós nunca tivemos carvão suficiente no Brasil, só o Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Essas questões geológicas do Brasil, essas questões de localização, onde se estava essa energia fossilizada, fez com que o Brasil investisse em quedas d'água, em centrais hidrelétricas, ou seja, fez com que nós buscássemos energia que hoje nós podemos nos orgulhar, e cerca de 80% da energia produzida no Brasil vem de energias renováveis. Mas por quê? Por causa da crise que nós sofremos desde o início e desde sempre o Brasil teve que se reinventar dentro da área de energia. Então, as crises, como diz um velho ditado, elas são uma oportunidade para que os seres humanos consigam, de fato, mudar a sua vida. Como nós vivemos uma crise bastante grande, a Europa optou, neste momento, por não retroagir, para não voltar atrás e voltar para o petróleo. Ela optou por investir com mais força e com mais pesado na produção de energias renováveis. Então, a probabilidade do mundo se transformar transformar a forma de energia com que o mundo gira hoje e trabalha é muito grande. E há uma quantidade enorme de novas tecnologias e oportunidades surgindo que são não dá nem para exprimir em palavras a quantidade de coisas boas que estão vindo pela frente. Dr. Mauro, é muito interessante todo esse esclarecimento, acredito importante todo esse histórico, para que possa se compreender melhor, né, por que a gente está nessa situação atual, né, de onde vem isso. E acredito que o Departamento de Energia está aqui para trazer todas essas informações, né. Queremos, então, agradecer, né, a realização desse evento, a participação de todos, né, e quem tiver algumas questões para encaminhar, pode encaminhar para o endereço
nos meios digitais do IARGS, endereço eletrônico, por e-mail, para que a gente possa estar recebendo, podendo responder questões que venham de interesse da comunidade como um todo, né? E também queremos aproveitar para convidar para a participação nos próximos painéis a serem desenvolvidos neste semestre e também para a participação e inscrição dos cursos que estaremos realizando de extensão, cursos de formação e de pós-graduação do Direito do Departamento de Energia do IARGS. Obrigada a todos e até breve. Até a próxima edição.